Opa, fala vizinhança, aqui é o... Não, aqui é o Mark, amigo do Peter. Mas hoje sou eu quem vai falar um pouquinho com vocês sobre Invencível, isso mesmo. Num primeiro momento vou fazer um resumão para vocês se prepararem para a segunda temporada. Futuramente trazendo a análise e curiosidade focada em cada episódio, beleza? Importante avisar que o Peter ainda vamos trazer diversos vídeos sobre Homem-Aranha e outros heróis aqui no canal, então podem ficar tranquilos. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O começo do primeiro episódio é praticamente um feijão com arroz de super-herói. Tem uma ameaça e no final os heróis acabam com eles. O grupo em questão é os Guardiões Globais, que são pique Liga da Justiça mesmo, só que versão da Shopee junto com o Omni-Man. Os vilões são os irmãos Mauler, que serão muito importantes durante a primeira e segunda temporada do desenho. A princípio só querem invadir a Casa Branca e acabar com o presidente. São derrotados e daí transitamos para o protagonista da série, o grandioso Mark Grayson, numa cena bem peculiar onde ele tá soltando um balde de leve. Que foi, mãe? Já eu tô saindo. Bom, como qualquer adolescente, ele vai para a tão amada escola, onde tem um randola importunando uma garota chamada Amber. Mark enfrenta o cara, mas passa vergonha e toma uma porrada pra ficar esperto. Normal. Um pouco depois vemos nosso protagonista no trampo, jogando o lixo fora, quando de repente percebe que seus poderes despertaram. Aí sim, demorou. Retornando para sua casa, ele conta a seus pais sobre os poderes, que, diferente do padrão, não parecem muito preocupados. Um adendo, o pai dele se chama Nolan, que é mais conhecido como o Omni-Man. Em seguida, temos um flashback de Nolan, contando um pouco do planeta Viltron, onde nasceu, que segundo ele é um lugar de prosperidade bastante solidário, ajudando a todos os outros planetas do universo em seu processo de desenvolvimento. Sei. Daí pra frente só temos um treinamento entre pai e filho. Prosseguindo, temos o nosso garoto com um traje caseiro pronto para encher de bolacha os bandidos. E isso ele até chega a impedir um crime, mas é interrompido pelo pai, que dá uma zoada na roupa do filho e o leva para testar um novo traje, que é tão feio quanto. Enfim, Art, o cara que cria trajes para super-heróis, pretende fazer um novo uniforme para o nosso querido Marcola, mas para isso ele precisa de um nome, que lhe será dado depois. Numa conversa entre Mark e Nolan, seu pai dá uma moral e o chama de Invencível, um nome um tanto quanto ousado, mas que serve de inspiração para o nosso protagonista. Ele então leva a ideia para Art, que cria o novo uniforme, que nos é apresentado uma sequência bem legal dele voando. E para encerrarmos com chave de ouro, temos a icônica cena do Omni-Man passando o rodo nos Guardiões Globais, quebrando a expectativa do público, mudando totalmente a intenção da obra ao trazer no final uma luta tão brutal e se diferenciando de um desenho comum de super-herói, causando intriga e curiosidade no povo, que vai se interessar em ver o desenrolar dessa história. Bom, o segundo episódio começa com o resultado da luta entre Omni-Man e a Liga da Shopee, que logo são levados para a emergência, com aparentemente somente Nolan vivo. Um detalhe importante é que ninguém sabe que Omni-Man matou os Guardiões até o momento. Já em recuperação, Mark visita seu pai junto à sua mãe, que serve para uma breve apresentação de Cecil, que trabalham na defesa secreta de alto escalão do governo dos Estados Unidos. Uma organização tipo a SHIELD. Em seguida temos uma invasão interdimensional de aliens, chamado Flexans, na qual Mark tenta ajudar, mas só faz burrada. Mas logo é socorrido pela tropa jovem, formada por Robô, Rex, Eve Atômica e Duplicate. No dia seguinte, frustrado com sua atuação medíocre, ele revela sua identidade e conversa com Eve um pouco desse lance de super-herói, o que ajuda um pouco ele. Voltando para a cena de crimes, temos Cecil junto a Dark Blood, esse demônio aí, que também investiga a morte dos Guardiões, que será importante posteriormente. Logo depois, Mark vai conhecer a tropa jovem, que até recebe um convite de Robô para se juntar à equipe, mas ele rejeita por estar receoso.
Eles são interrompidos por outra invasão dos Flaxons, que novamente fogem para um possível contra-ataque futuramente. Nesse meio tempo, Nolan está recuperado e volta para casa junto com o traje danificado da luta entre ele e os Guardiões Globais. Eu quero meu uniforme de volta, não importa se ele está todo rasgado. Cecil está desconfiado e certamente questiona Nolan sobre os acontecimentos daquela luta brutal. Sem nenhum resultado, claro. Uma ameaça perto da órbita da Terra aparece. Mas saindo em recuperação, Nolan decide não agir e, em um momento para brilhar, Mark se oferece parte para a briga. Mas no meio do confronto, descobre que, na verdade, a ameaça se chama Allen e ele é um dos mocinhos. Os dois então conversam e tudo se resolve tranquilamente. Os Flaxons voltam e a turma mete porrada neles, mas dessa vez estavam encurralados. Até que o Omni-Man aparece e resolve a parada. O homem é brabo mesmo. Assim encerramos o segundo episódio. Esse episódio se inicia com um memorial em homenagem aos Guardiões Globais, junto a um discurso de Omni-Man sobre proteger a Terra. Em seguida, no funeral dos antigos heróis, Robô é abordado por Cecil, que lhe oferece a oportunidade de criar uma nova equipe dos Guardiões. De volta na casa dos Graysons, Mark decide ligar para Amber, a garota do primeiro episódio, e meio que marca um encontro. Num lugar distante, vemos Sif, que está voltando para a base da tropa jovem. Só que o que ela não espera é que Rex, seu namorado e companheiro de equipe, está traindo ela com Kate. Vixe, não é mole não, cara. Certamente ela vai embora e deixa o vacilão para trás. Nisso entramos no recrutamento para um novo grupo de heróis, que no final é decidido que os membros serão Eve, Rex, Menina Monstro, Sansão Negro, Duplicate, Encolhedora e o Robô. Mais tarde chegamos no encontro de Amber, que é interrompido por Cecil, que manda Mark numa missão contra esse velho doidão. Nosso Marcola volta para casa com Amber pistola por ter feito esperar tanto, mas tudo se resolve e é praticamente isso. No final do episódio, os irmãos Mauler são soltos misteriosamente e fogem, mas no processo um acaba sendo morto para que o outro sobreviva. Começamos com o Mark treinando com seu pai, que dessa vez conversa com o Mark sobre os sacrifícios que um Viltrumita deve fazer e reforçar a missão de seu povo, a fim de ensinar seu filho sobre responsabilidades. Mais tarde, Nolan está desconfiado de Dark Blood, que vem o investigando e certamente o homem não vai deixar isso quieto. Então decide ir cobrar o vacilão. A conversa não dá em nada, então ele vai embora mesmo. Em outro lugar, vemos o Mauler sobrevivente criar um dispositivo para realizar outra clonagem. Isso vai ser importante futuramente. Bom, na base dos novos Guardiões temos o grupo se adaptando. Nesse momento, o robô aproveita para discutir um pouco com Rex sobre seus comportamentos recentes. Até coloca a mão no ombro dele, pegando um pouquinho do sangue com uma espécie de seringa. Bom, agora Cecil tenta recrutar Nolan para ir para Marte, para proteger alguns astronautas, caso algo dê errado durante o curso, mas ele rejeita o pedido. Entretanto, Mark se oferece para a missão e é recrutado. Logo vai para Marte sendo um protetor dos astronautas. Debbie, mulher de Nolan e mãe de Mark, está desconfiada de seu marido. Então Nolan tenta ganhar a desconfiança dela levando para Paris, onde tiveram seu primeiro encontro. De volta a Mark, chegando no planeta, o garoto dá um baita vacilo e os astronautas são sequestrados. Felizmente ele os encontra e salva das mãos dos marcianos. Tudo acaba bem no final, menos pro Dark Blood, que é mandado de volta para sua casa por Cecil, que desconfia tanto do demônio quanto de Nolan. Logo não pode arriscar a sorte. Bom, esse episódio é focado naquele carinha formado por rochas que o Mark pegou quando ainda usava seu traje caseiro, lembra? Não? Tudo bem, sem problema. Ele se chama Titã e é praticamente um bandido, ou pelo menos é o que parece, né?
Na verdade, ele faz favores em troca de dinheiro, mas o cara só faz o que faz por conta de sua filha, que está doente e ele não tem dinheiro para bancar as despesas médicas. Então decidiu ir pro crime. Ele trabalha por face mecânica. Esse cara feião, hein? Enfim, com o intuito de sair desse ciclo, ele pede ajuda pro Invencível, que num primeiro momento só vê as coisas no preto e branco. Sou herói e você bandido. Mas logo seu ponto de vista muda quando Titã mostra ao garoto a situação daquele lado da cidade. Nesse meio tempo podemos ver a Debbie ainda desconfia de Nolan, que parece estar escondendo algo. Também temos Eve, meio pistola com seus pais por serem um pouco ignorantes e ter um pai super protetor. Nisso também temos o seu irmão Mauler, que recebe a inusitada visita de robô, que oferece um trato em troca de sua cooperação para a construção de um corpo para ele. Para finalizar, nosso garoto Mark decide ajudar Titã e parte para a porrada. Infelizmente, o Face Mecânica já previa aquele ataque e contrata uns caras para meter bolacha nos dois. No final das contas, eles perdem, mas os Guardiões aparecem e até conseguem deter os vilões. Infelizmente, no meio disso, a menina monstro e o Sansão são destroçados, enviados por Cecil numa base secreta para assistência médica. Logo depois, Titã toma o posto do Face Mecânica após o acontecido, e assim encerramos o episódio. Chegamos no 6º episódio. Aqui observamos a recuperação dos heróis que anteriormente foram derrotados e deixados em estado crítico. Até o momento, somente Mark está recuperado. No meio de tudo que ele passou, ele começa a pensar e meio que decide mudar de rumo, largar esse lance de super-herói e talvez fazer uma faculdade. Eve está cheio de sua família problemática e sai de casa, com o objetivo de ajudar os outros, sem ter que bater em vilão todo dia. Bem, voltando para nosso querido Invencível, ele estava curtindo a viagem explorando um pouco da faculdade, mas de repente aparece um ciborgue que está botando medo em geral, e no final ele acaba tirando a própria vida. A real é que esse ciborgue foi feito por Sinclair, um gênio maluco. E durante esses eventos também temos a recuperação de Sansão e Menina Monstro, que sobrevive graças à ajuda de robô, que cuidou muito bem dela esse tempo todo. Bem até demais. Digno de um atendimento 5 estrelas que deixa até o Sansão com inveja. Óbvio que como nem tudo são flores, o amigo de William que estava na viagem junto a ele e Mark foi sequestrado por outro ciborgue. Então ele decide ir em busca do colega, mas acaba sendo pego também. Sem opções, Mark decide vestir o traje mais uma vez e vai até os esgotos para ajudar ambos. Tudo dá certo no final, mas sempre dá pra piorar antes de melhorar. E, bem, na casa dos Graysons, Debbie meio que já sabe que Nolan matou seus antigos colegas. Os dois têm uma discussão nada agradável, deste ponto em diante as coisas só vão piorar. Bora lá, 2 episódios para finalizarmos esse resumão. Para tirar essa pedra do sapato, Mark e Amber terminaram por conta dos deslizes que ele vem cometendo. Ele fica tão ressentido com a coisa toda que até chega a revelar sua identidade para tentar compensar as gafes dele, mas acontece que ela já sabia. O pior é que ela continua brava, porque na visão dela ele estava fazendo ela de boba, não confiava nela o bastante. Logicamente que suas excentricidades são mais importantes do que vidas inocentes, né, Amber? Saquei. Agora, voltando para Deb e Nolan. Depois da discussão do dia anterior, eles voltam a tocar no assunto. Dessa vez ela manda o cara vazar de casa e, como esperado, ele não fica muito feliz. E sai de lá voando e quebrando tudo. A verdade é que a casa caiu pro Omni-Man. Até Cecil sabe que ele matou os Guardiões, mas isso não impede Nolan de seguir seu plano atual, que é ir atrás do Mark. O motivo disso ainda não sabemos. Vamos frear um pouco as coisas e focar no robô, que agora já tem um novo corpo graças ao seu irmão Mauler. Ele até chega a sacrificar seu antigo corpo, já que o mesmo não tinha capacidade de viver no mundo lá fora por ser tóxico para os pulmões dele, sobrando então apenas o clone com um novo corpo. O resto do episódio é praticamente o Nolan indo atrás de Mark enquanto Cecil atrasa, mandando tudo que tem direito, desde o robô de Sinclair até um monstrão Kaiju que o Omni-Man já havia derrotado antes. Mark acaba chegando nele de qualquer forma e até chega a ajudar na luta, até porque não sabe o que tá rolando. Os Mauler revivem o Imortal e tentam controlar ele com o dispositivo que o robô forneceu a eles antes de traí-lo. Porém o Imortal tá tão pé da vida que se livra do controle mental e já vai atrás de Nolan. Ele chega pouco essa ideia e começa a fuzilar o Omni-Man, mas ele revida e perde a linha de vez quando mata ele, de novo. E bom, depois podemos dizer que a chinela vai cantar.
Enfim, chegamos à conclusão dessa história com o fechamento do terceiro ato. Omni-Man revela para Mark e nós, espectadores, que o planeta Viltron é, na verdade, um lugar formado por conquistadores, onde somente os mais fortes vivem. Um lugar que busca constantemente a expansão de seu império, forçando a união de outros planetas através de sua força bruta. Tudo aquilo deixa Mark confuso. Todos aqueles santos eram, de repente, apenas ilusões. Seu pai não era aquilo que ele pensava que fosse. Temos uma baita luta entre os dois, com diversas linhas de diálogos bem legais e vários dilemas morais discutidos entre os dois personagens. E assim, na minha opinião, só esse episódio já tornou o desenho extremamente icônico e simplesmente parou a internet na época em que foi exibido. Não só por ser muito visceral, mas por ser muito emotivo também. É algo que você não vê todo dia do gênero de super-herói, e o flashback do Nolan com o Mark criança jogando beisebol foi uma sacada genial. Bom, agora para não estragar a cena, eu fecho esse resumão. Caso se interesse, recomendo fortemente que assistam o desenho, não vão se arrepender. Para finalizarmos, o resto é praticamente a perspectiva dos personagens quanto à destruição e as vidas tiradas durante o embate do invencível Omni-Man. Uma luta que vai deixar várias feridas, traumas e com certeza nunca será esquecida. É isso, espero que tenham gostado. Eu tentei deixar o mais resumido e compreensível possível para vocês. Óbvio que deixei algumas coisas de fora, mas esse vídeo é mais como uma porta de entrada para novas pessoas e também preparo uma segunda temporada para aqueles que já assistiram ao desenho e não se lembram mais da primeira parte. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever caso tenha gostado do conteúdo. E comentar também caso você tenha alguma cena, algum episódio que te marcou. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!